É evidente que Palmeiras e Flamengo precisa ser adiado. Agora, o que chama atenção é o comportamento da diretoria do Flamengo variar tanto de uma situação para outra. De um dia para o outro, de acordo com o sabor dos ventos, né? De acordo com a conveniência. Então a gente tem que falar sobre isso aqui no vídeo. Quero que você já deixe a sua opinião, né? Se você acredita que o jogo deva ser adiado, o que você pensa dessa postura dos homens que comandam o Flamengo. Sempre é bom separar, né, a entidade das pessoas, né? As pessoas estão representando o Flamengo hoje, elas não são o Flamengo, elas passarão um dia. Então a gente está analisando a conduta dessas figuras que respondem por uma instituição tão importante. E o Flamengo tem sido protagonista desde o início das discussões sobre o retorno do futebol, agora sobre o retorno de torcida. Quero que você deixe a sua opinião sobre isso e eu vou falar aqui também. Se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Com 16 casos de Covid no elenco, é evidente que o jogo tem que ser adiado, é claro, porque esse número pode ainda aumentar. Eu já fiz 5, pelo menos, testes desse PCR aí, para detectar o coronavírus, que é o teste mais confiável, né? Aquele que vai lá com um cotonete nas narinas, na garganta, é bem invasivo, inclusive. E quando você recebe o resultado, lá embaixo diz o seguinte: olha, o melhor período para a detecção do Covid no seu organismo é a partir do 3º dia de infecção, ou seja, você pegou o vírus. Nos primeiros 2 dias, dificilmente esse vírus vai aparecer no exame. Ele pode aparecer a partir do 3º. Então, por exemplo, pega o caso do Rodrigo Caio. Ele jogou na terça-feira com um teste negativo, mas ele já estava contaminado, porque no dia seguinte ele deu positivo. Então ele não pegou o Covid no jogo de terça, senão não sairia no exame no dia seguinte. Um dia não é tempo hábil para isso. Ele pegou antes. Então você imagina o risco do Flamengo entrar em campo com alguém que teste eventualmente negativo, mas que já esteja contaminado e que possa testar positivo no dia seguinte. Então, só por isso aí o Flamengo o elenco hoje virou um foco de disseminação do vírus. Não dá para ter jogo enquanto essa situação não passar, enquanto os testes não derem negativo, enquanto não passar o período de isolamento de 10, de 15 dias, enfim, de acordo com o que os médicos indicam, não dá para o Flamengo jogar. Mas assim, acho que não dava também pro Goiás jogar, pro CSA jogar. Vamos pegar o exemplo do Goiás aqui? A história do Goiás, ela me chama a atenção. Tem muita gente comparando. Puxa vida, muita gente defendeu o adiamento do jogo do Goiás e não está defendendo o adiamento do jogo do Flamengo. Eu defendo ambos. Porém, eu preciso registrar aqui o seguinte. O Goiás jogou, quer dizer, teria o jogo às 16 horas contra o São Paulo e ele pegou os resultados dos exames por volta de meio-dia. E tem entrevista do presidente do Goiás, a Rádio Sagres de Goiânia, dizendo o seguinte: a gente viu os resultados, eu comecei a ligar para os meninos da base, teve menino que estava do interior do estado passando o Dia dos Pais com a família, que pegou o carro desesperado para pegar 1h30, 2 horas de estrada para chegar a Goiânia. Então, peraí, evidentemente que o Goiás não teve tempo nem para convocar os caras, sabe? A situação é muito diferente do Flamengo, que soube dias antes, alguns dias antes dos seus casos positivos. Mas, igualmente, é um risco. Como eu era favorável ao adiamento, fui ao adiamento de Goiás e São Paulo, eu sou ao de Palmeiras e Flamengo. Isso para mim é indiscutível. Agora, o que me chama a atenção é a diretoria do Flamengo, porque é importante lembrar o seguinte: o Flamengo está pedindo o adiamento do jogo com o Palmeiras desde terça-feira. Àquela altura, na terça-feira, às 8h30 da noite, quando saiu a notícia de que o Flamengo tinha pedido o adiamento do jogo com o Palmeiras, eram 7 casos apenas confirmados. 7. Então, mas como é que vocês estão defendendo? Bom, a diretoria do Flamengo está correta, porque são 16 casos. Não, quando a diretoria pediu o adiamento do jogo, eram 7. E essa mesma diretoria foi favorável a que o time entrasse em campo contra o Barcelona de Guayaquil. E no mesmo instante que o time jogava na Libertadores, a diretoria já pediu o adiamento do jogo de 5 dias depois com o Palmeiras, com 7 infectados. Dentro do protocolo, com 7 infectados, você consegue ainda jogar com os demais. Esse é o protocolo, que tem brecha, que tem furo, que é discutível, mas esse é o protocolo, que aliás o Flamengo aprovou, né? Aliás, o Flamengo, a diretoria, as pessoas que estão no Flamengo, quero sempre fazer essa separação, a entidade para mim é intocável, que as pessoas não são, tanto que elas passam e a entidade fica. As pessoas que comandam o Flamengo se vangloriavam, diziam que os protocolos internos do clube eles serviriam de modelo para o mundo. O Flamengo estava dando um exemplo para o planeta. Quando convenhamos, não dá pra gente ter certeza, não dá pra gente garantir absolutamente nada, porque é um vírus
que ainda está sendo conhecido pela medicina, decifrado, estudado e que tem uma facilidade de contaminação. Já disse aqui várias vezes, a gente pode pegar num descuido, numa maçaneta, abrindo o carro de aplicativo, um táxi, indo pegar uma entrega, um botão de elevador, esquece, passa a mão no olho, esquece de passar o álcool em gel. Claro que pode acontecer, não é só de pessoa para pessoa não. As superfícies contaminadas, se tocadas, elas podem gerar esse dano. Então isso me chama a atenção no Flamengo. Outras coisas que me chamam a atenção. O alto número de infectados na delegação, indo além de jogadores e comissão técnica. Presidente pegou, diretor pegando, diretores pegando. E eu fico me perguntando se era realmente oportuno o momento para que o Flamengo fosse ao Equador com uma delegação tão grande. Se a gente está no meio de uma pandemia, se a gente tem um protocolo tão rígido, teve que pegar um voo fretado, chegar lá, voltar rápido, correndo. A América do Sul hoje ela tem um descontrole contra a doença. Basta lembrar o que foi o Equador, especialmente no início da pandemia, o que foi Guayaquil no início da pandemia. E eu não estou exagerando não, vou usar aqui o termo que não é exagero, basta ir à internet e pesquisar. Guayaquil viveu um cenário de corpos se acumulando nas ruas. Isso não é exagero, é só você procurar as notícias. Corpos nas ruas, não tinha serviço funerário suficiente para enterrar. O Equador foi um problema e ainda é no combate à pandemia. E o Flamengo vai para lá, cara, com um monte de gente, uma delegação enorme, para passar uma semana no Equador. Eu fico me perguntando qual o sentido disso. Porque tem o jantar da Conmebol, o evento da Conmebol. Dane-se, nós estamos na pandemia, pô. Será que faz sentido? Sabe? Eu sei que as pessoas estão retomando as vidas sociais. O cara que vai ao restaurante com prudência, com a sua esposa, com a mulher que vai com o seu marido no restaurante, isolado, né, numa mesa separada, sem muita aglomeração, de máscara. Ok, agora você vai para uma viagem com 10, 15 diretores, jantar da Conmebol, um monte de gente. Poxa, você está aumentando o risco, né? Mas enfim, eles devem saber o que fazem. E me chama a atenção também o seguinte: o Flamengo discute, os clubes discutem o retorno das torcidas aos estádios, às arquibancadas. Aí eles vão lá e marcam uma reunião. Vamos reunir todo mundo, vamos conversar sobre isso. Os outros 3 grandes do Rio já se posicionaram contrários, já deixaram claro, Botafogo, Fluminense e Vasco não querem o retorno das torcidas agora, o Flamengo, pelo visto, quer. Só que aí eles vão fazer uma reunião para tratar do assunto e vão tratar virtualmente. Fica difícil entender, né? Aí você quer pregar uma presença de público de 30%, 40% de capacidade, ignorando o fato de que muitos desses torcedores vão de transporte público, vão se aglomerar no metrô, que já está cheio de gente precisando trabalhar, já tem aglomeração, que deveria ser evitada, mas infelizmente não é, porque as coisas precisam acontecer. Eu estou saindo de casa para trabalhar. Eu tenho o privilégio de não precisar usar o transporte público aglomerado, mas mesmo assim eu corro algum risco. Aqueles que usam correm um risco ainda maior, mas a gente está aí precisando encarar a realidade de frente e tendo que trabalhar. Isso não é uma opção, não é uma escolha. A gente tem que ir trabalhar, né? E quem pega 2, 3 condições sabe muito melhor ainda do risco que está correndo e do que eu estou dizendo aqui. Agora, ir ao jogo de futebol é uma opção. É uma escolha. Ninguém é obrigado a ir, claro que não é. Então você vai submeter essas pessoas apaixonadas, talvez que reflitam um pouco sobre o assunto, a esse tipo de risco da aglomeração na bilheteria, da aglomeração do trem, no metrô, no ônibus, no corredor de acesso à arquibancada. Sabe assim, faz sentido? E aí você quer discutir sobre isso e aí você discute sobre isso numa reunião virtual, faz presencial então, né? E você discute isso na semana em que o Flamengo tem 16 jogadores contaminados, além do técnico, dirigente, médico, um monte de gente. Vamos botar a bola no chão, pessoal. Faz algum sentido isso? A gente precisa encontrar sentido nas coisas. Não dá pra gente pensar apenas no próprio umbigo, sabe? Eu sei que cada um pensa no seu, né? Aqui a gente tá falando de uma disputa permanente entre os clubes, que é a esportiva e a financeira. Retorno de bilheteria, reabertura, sei lá, de camarotes, bares nos estádios, isso representa dinheiro entrando nos clubes. Então a gente sabe que existe essa briga, mas ao mesmo tempo tem um tema aqui que é saúde, né? Eu até entendo o argumento, e já disse isso aqui, de quem diz o seguinte: poxa, os jogadores eles estão num ambiente controlado, eles são atletas, eles têm boa condição física, eles são testados, eles têm acompanhamento médico 24 horas, dá para o futebol voltar?
tá? Eu não, diferente da maioria, eu não acho essa discussão absurda. Não acho mesmo. Agora, quando a gente fala da volta do público, do torcedor ao estádio, encampar essa bandeira hoje, com os números que a gente ainda tem, é difícil. Espero que as pessoas que cuidam do Flamengo sabem o que estão fazendo, porque elas passam, mas elas ficam para a história. E elas precisam deixar um bom legado, elas precisam construir boas biografias. E até agora, nesse e em outros aspectos, os caras que comandam o Flamengo e que passarão, mais erraram do que acertaram.